A arte de rua tem sido cada vez mais vista com bons olhos ao longo dos anos. E quando ela é bem feita, pode ser super linda ou incrivelmente maravilhosa. Estamos aqui no canal Fala Sério pra gente ver esse mega compilado de artes incríveis e surreais. Então vamos lá pro nosso vídeo. Começando com Bob Esponja claramente todo esmagado, gente. Em segurança em sua curta vida sobre a Terra. Gente. Eis aqui o local do seu último descanso. Adeus, Bob. Essa arte é tão complexa que é uma pena que seu efeito seja perdido. Olha só. Quando o galho que estava por trás não correspondia mais à pintura. Sério? O artista russo Alexei Menshikov. Que legal, gente. A pessoa só olha ali e já faz algo e tirou uma lindo. foto para mostrar como estava originalmente. Imagine dar um passeio e encontrar esse carinha tão gentil varrendo as folhas Ai, eu do seu amaria caminho. ver. David Zin é um artista de rua em 3D que ilustra esse pequeno alienígena verde, fazendo todos os tipos de travessuras pela Legal, cidade. gente. Sem dúvida iluminando o dia de qualquer um que o encontre. É preciso ter um olhar atento para transformar algo totalmente comum Sim. em uma obra de arte fantástica. E esse post foi definitivamente transformado para o melhor. Não é todo dia que você vê uma vaca sendo Que sequestrada por um legal! homem. Como se Por isso fosse vale a pena parar para apreciar essa um arte de alien, rua um hilária. disco voador. Por incrível que pareça, a próxima arte que mostraremos não usou nenhuma tinta, tornando ela ainda mais brilhante. Tudo que o artista precisou Foi para o quê? fazer esse desenho de um jacaré foi de um caminhão sujo e seus próprios dedos. Caramba! Tenho certeza que o dono do caminhão também adorou. Eu nem limparia Na hora de mais. escrever, me lave. Este pequeno poste de estacionamento agora parece ter saído das páginas de um desenho Sim. animado, graças a um artista de rua inteligente. Só foi preciso algumas faixas de tinta colorida para transformar esse velho tubo de Legal. metal em uma torneira de cores. Ficou lindo. Confira esse cano velho, que também está lançando um arco-íris direto na rua, exibindo belas formas de crochê. Quem diria que a arte Quem de rua diria, genial né? poderia ser tão simples? Vemos placas de todos os Sim, tipos vemos durante o sim. dia inteiro. Então você notaria se visse uma placa meio diferente? Olha só, por exemplo, essa placa de local para troca de bebê, a qual foi um pouco longe demais ao colocar o dispositivo como um tipo de transformador de bebês em gatos. Eu gostei da piada, pra ser sincero. Adicionar um Pessoal, pouco de personalidade faz a um piada ambiente de urbano tudo. não requer uma transformação em grande escala. Basta olhar para essas caixas de luz que foram dotadas de expressões semelhantes Como se a fossem desenhos animados. bêbadas. Não tenho certeza se colocaram as garrafas depois, ou se esse é mesmo o motivo pelo qual esse cara da direita está tonto desse jeito. O contexto pode ser a alma de uma obra de arte. E quem fez esse desenho Olha, quem definitivamente fez isso. sabia muito bem disso. Um prédio incendiado foi trazido de Legal. volta à vida com uma pequena inclusão. Colocaram um dragão em vermelho, miniatura, claramente como se ele capaz de causar tivesse incêndio colocado com seu fogo. poderoso bafo de fogo. Ninguém sabe exatamente para que servem esses padrões nas paredes de concreto, além de deixar os muros um pouco mais bonitos. Mas um gênio criativo em Osaka, no Japão, levou as coisas para outro nível, transformando um deles em um delicioso sorvete. Ai, Ele ficou até colocou uma sombra legal. atrás da casquinha para dar água na boca de quem visse. Muito A princípio, legal. parece que não existe nada demais nessa estátua, além de ser um semeador de grãos da Lituânia. Mas dá uma outra olhada assim que o sol tiver se posto e a cena ganha vida. O artista de rua Morfai posicionou uma série de estrelas na parede de forma que elas legal, parecem como se ele vir da estivesse sombra jogando do a homem estrela. à sua frente, dando mágica a essa estátua até então normal. O humor costuma percorrer um longo e inusitado caminho, Sim. e não há dúvida que essa engenhosa obra de arte desperta um sorriso no rosto de quem passa. Esse bloco de concreto parece ser o objeto realmente perfeito para essa recriação Verdade. de O Grito, de Edvard Munch. Esse tijolo versátil também aparece nessa simples, mas incrível arte de rua, a qual consegue captar a dor de um poste. É só as que é pessoas atingido olham no lá olho. e já transformam em Exemplos como uma esse jogam a nossa coisa tendência legal. humana de ver rostos em objetos do cotidiano conhecidos num efeito chamado pareidolia, responsável pelo conceito de diversas artes de rua. Legal. Se você viu O Iluminado de Stanley Kubrick, esse detalhado grafite Caramba, deveria ser gente, igual suficiente fez para você sair no correndo de coisa, medo. na É cerca. quase como se o próprio Jack Um Nicholson portão estivesse de escondido nas sombras madeira. atrás da porta. Com certeza sendo o suficiente para assustar quem passa distraído por ali. Então. Essa encantadora arte de rua Gostei, é produto uma de alguém bailarina. com imaginação suficiente Uma líder de para ver torcida. 2 tufos de grama como 2 pompons de líderes de torcida. Essa garotinha animada com certeza ilumina o dia de qualquer um que passa por ela. Mas imagina só se a grama fosse Fosse pintada de rosa, ia ser legal. Essa simples arte de rua do artista espanhol Pejac com certeza pode ser uma forte obra política, mostrando o mundo literalmente indo pelo ralo. Caramba, Uma simples que enchente é doideira. capaz de transformar essa brincadeira em realidade. Prestar um pouco mais de atenção aos ambientes que frequentamos pode revelar algo tão surpreendente quanto isso aqui. Essa arte de rua faz parecer que o ambiente urbano está sendo retirado, assim? revelando um tipo de portal para o mundo verde lindo. Nossa! Queria que fosse fácil assim. Essa engenhosa transformação de um Deixei estacionamento, no estacionamento. comum em um monte de dentes de leão enormes é uma obra do artista de rua Rhodsworth, que transforma as ruas de Montreal em sua própria tela de pintura. Bem legal, desde bem interessante. faixas de pedestres na forma de peixes até insetos maiores que nós.
Roadsworth é o responsável por obras Gente, de é arte incrível, incríveis e fica criativas nas lindo. ruas. Se você já desejou ter faixas de pedestre Olha mais só essa criativas, faixa de ou já se pedestre. perguntou o que deve ter no final das linhas amarelas, aí vai a Que resposta. legal. Grafiteiros possuem a capacidade de transformar até os ambientes urbanos mais comuns em obras de arte. E esse ralo se tornou a inspiração para uma instalação de arte anatômica. Acha que todos concordamos que a rua fica muito melhor Com os restos certeza, de um toda a rua esqueleto fosse rosa assim, brilhante ia ser pintado muito nela, colorido, né? muito Às cheio vezes, de um pouco de vida. inteligência é tudo que você precisa para trazer algo de volta à Sim. vida, como fica comprovado com essa pintura toda desgastada, que foi colocada como sendo comida de alguns Pac-Mans. O proprietário dessa casa definitivamente não terá problemas para explicar como encontrar a casa. Pois é. Aquela cheia de Pac-Man Pac-Mans na parede. E olha só, esse impressionante mural de escadarias na cidade de Gente, Valparaíso, no que Chile. coisa linda. Horas de trabalho devem ter sido necessárias para pintar cada cena à mão, transformando esse local numa galeria de arte Galeria em degraus. ao ar livre Muito e planejamento de deve graça. ter sido necessário para fazer esta arte na neve, a qual usa um poste para criar uma Caramba. visão em 3D. O produto final é impressionante quando visto de cima, Sim, parecendo de até que cima um fica gigante bem mais- jogou bem seus mais óculos do melhor. céu. Esse grafite é uma forma hilária de brincar com campanhas anti-fumo, mas quem pensou nisso deveria estar morrendo de fome. Quem imaginava que era preciso apenas uma linha reta Pra para fumar, transformar o símbolo universal de proibido Em fumar uma, em uma um fatia de torta. E parece proibido que a comer ideia uma vem fazendo torta. sucesso por aí. Se você mora em uma cidade grande, deve ter visto esses padrões irregulares espalhados parece pelas bolacha. calçadas. Essas coisas são chamadas de pavimentação em braille, Ah. pois ajudam os deficientes visuais que Ah, possam entendi. detectar uma mudança ou obstáculo na calçada. Sim. E essa arte de rua leva as coisas a um outro nível totalmente incrível. Uou. E aí, reconhece a cena? Sim. Alguém teve que gastar uma quantidade enorme de tempo em um banheiro público para criar essa obra de Meu arte genial. Deus. Mas olha, preciso dizer, valeu muito a pena. Esses lábios no estilo dos Rolling Botaram Stones o se encaixam perfeitamente com Trump. a expressão de Trump. Uma verdadeira... Ficou muito legal. Essa arte aqui, de tão simples, é super prazerosa de se olhar. Até esses blocos de pedra do lado não são suficientes para tirar a ilusão de que se trata mesmo de um interruptor gigante. Só cuidado para não machucar Cuidado, as tá? mãos. Se A você arte de ver. rua que interage com o ambiente ao invés de simplesmente desfigurá-lo. É ainda mais interessante. Esse gato da Alice no País das Ai, Maravilhas gente. grafitado. Foi colocado certinho para que parecesse Certinho que na ele está sentado sombra, em como galho. se ele estivesse Só não na deve ter muita árvore. graça num dia nublado. Aí vai outro exemplo de grafite que conta uma história de como essa caixa de luz, toda Foi em ruínas, roubado. chegou a esse ponto. É claro Tudo que o que fio, aconteceu levaram. foi que a caixa foi invadida por um ladrão de desenho animado, que agora está andando por aí Um com monte fios de elétricos. fio por aí. Aqui vai um pouco de matemática básica para você, caso você esqueça das continhas de aritmética mais simples. Essas janelas tampadas com tábuas seriam uma visão meio desagradável Sim. se não fosse esse artista sagaz. E ficou bem Ele decidiu legal. transformá-las em Mais uma um equação é igual matemática a visual. 2. A parte genial dessa foto não é o grafite que está na parede lá atrás, mas sim uma coisinha tão sutil que você talvez não Eu acho que perceba eu a vi. princípio. O artista de rua Gogel Mogel adicionou uma auréola dourada Não, não foi isso que eu perfeitamente vi. posicionada nesse ponto de ônibus, Oh! interagindo com qualquer um que tenha a sorte de se sentar Que embaixo dela. lindo! Os anjos estão entre nós. Mesmo os menores retoques podem fazer uma enorme diferença. Caramba, gente, Basta você olhar tá para essa doido, a versão galera é miniatura fora de da famosa série. cena do Colocaram Empire State King Building de Kong. King Kong. É preciso de uma percepção muito criativa do mundo para pensar Então, essa pequena estrutura é como um sendo um gênio. arranha-céu de Manhattan, algo digno de um artista inovador. Essa arte de rua é simplesmente incrível e Essa eu transforma amei. o muro em uma tela de computador. O artista viu nessa tela a oportunidade perfeita para recriar o clássico aviso de Sem internet. "Sem internet" do Google Chrome. O artista incluiu as mensagens: "Não entre em pânico, olhe à sua volta e interaja com a realidade." O ponto de partida perfeito para um Perfeito. dia mais feliz. Em um dia normal, um espaço faltando, um ladrilho com musgo e água não atrairia muita atenção. Não. Mas um pouco de imaginação e uma canetinha transformaram essa calçada em algo super criativo e provocante. Com os dizeres: "Isso é uma mini floresta Ai, tropical." que Essa arte faz a legal. gente imaginar um ecossistema inteiro lá dentro. Os artistas de rua precisam de um olhar atento Precisa, para gente. identificar o potencial da vida urbana. É muito ordinária. legal, ele E esse só olha arbusto assim, proporcionou a pum, oportunidade vira uma perfeita arte. para um grafite. Olha hilário. aí, gente. A própria Marge Simpson ficaria orgulhosa dessa peça Ficaria. artística e talvez ela devesse tentar atingir o seu cabelo de verde. Tem algumas coisas que só de serem desenhadas já são engraçadas, como é o caso dessa arte de Legal. rua. No mínimo, Se eu o passasse suficiente por algo para assim, tirar um nunca sorriso de qualquer um que imaginaria passa por fazer ali. uma coisa Se a pessoa dessa, não gente. riu logo de cara, assim que ela ver o jeans embaixo do bonequinho, não Com vai ter certeza jeito. irá rir. Praticamente qualquer objeto inanimado do cotidiano Aham. pode receber um par de olhos e ganhar vida, mas poucas coisas iriam ficar tão perfeitas assim como Verdade. essa torneira em uma praça.
2 olhos e uma boca, e ela se parece um desenho animado Meu com nariz narizes tá correndo. escorrendo. Essa obra de arte é uma pequena fatia da mãe natureza Que escondida em um lindo, ambiente urbano. gente. A estudante de arte chinesa Wang Yue criou uma bela cena do pôr do sol dentro de um tronco de Ai, árvore, gente, ela e vai ver isso. definitivamente Ela vai fica adicionar muito uma pitada de realista, beleza às poluídas ruas dessa gente. cidade. Você já reparou que os postes de rua de concreto são a forma perfeita para uma Sim. réplica de arte de rua dos cabelos azuis de Marge Simpson? Sim. Essa pintura realmente faz parecer que a Marge dos Simpsons Tá está emergindo escondida. debaixo da rua. Tá É preciso curiando um a raciocínio gente. muito rápido para conseguir transformar um acidente imobiliário urbano em uma incrível obra de arte como essa. Ai, Esse anúncio que acabou coisa caindo e ficando para linda. fora de sua moldura original. E antes que alguém arrumasse, um artista Por o que que não transformou nessa bela cena, deixaram? usando uma silhueta que se parece ao Peter Pan. O artista de rua Tom Bob está transformando as ruas da cidade de Nova York em um playground colorido com incríveis grafites e transformações como Caramba, essa. gente. Caixas de luz esquecidas e canos enferrujados se Fica tornam a base lindo. para personagens de desenhos animados extravagantes e vibrantes como esse cara aqui, que certamente anima a manhã de qualquer pessoa. Olha só esse Ficou bem vendedor de legal. relógios roubados. E o que dizer desse alçapão Meu interativo com uma Deus. mosca gigante sendo esmagada? Dá Se pra levar fazer o uns lixo pra super fora te fotos parece bem uma tarefa interessantes chata, com essas por que não artes. contratar um artista de rua para transformar suas lixeiras sem graças em monstros comedores de lixo como esse aqui? Ficou Essa obra de lindo. arte inteligente e criativa, além de muito bonita, pode servir para encorajar você a sair e tirar o lixo pra fora. Só não vai à noite porque você vai Vai ficar ficar com medo. assustado. Me diz, Já comenta muito aí qual obra de arte você mais gostou. Deixa seu like, inscreva-se no canal pra gente chegar na marca de 30 mil inscritos. Fui e até segunda-feira. Ótimo fim de semana. Aproveite demais aí com a tua família. Tchau, obrigado.